Olha isso aqui. E esse foi o conselho de Aitofel. E o conselho de Aitofel, isso aqui é forte, gente. Se você entender isso aqui na sua vida hoje. E era o conselho de Aitofel com uma consulta ao próprio Deus. Olha como era forte a história do conselho. E era o conselho de Aitofel com uma consulta ao próprio Deus. E era assim tanto para Davi quanto para Absalom. E eu quero falar hoje sobre fazer aqui esse paradoxo, esse paralelo. Parafrasear é a melhor forma. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da palavra. Só que eu quero parafrasear, porque o que gera as palavras? As palavras vão gerando conselhos. Eu sei que você concorda comigo. As palavras elas vão se formando em conselhos. Ah, a pessoa me dá um conselho bom, aquele irmão me dá um conselho ruim. Seja bom ou seja ruim, o conselho é formado por palavras. Por isso que eu parafraseei dizendo: a morte e a vida estão no poder dos conselhos. E aqui eu encontrei, ou melhor, eu revi esse grande exemplo da vida de Davi. E eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Nesse momento da história, Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho chamado Absalom. Absalom já tinha colocado o país de Israel todo contra Davi. Já tinha se voltado contra Davi. E Davi, para que não houvesse uma tragédia dentro do seu próprio país, para que muita gente não morresse, o Davi então resolveu ir embora como sinal de humilhação. Lembrando você que isso foi pouco depois da descoberta do adultério de Davi. Isso foi uma consequência do adultério de Davi. E o Davi então começou a ir embora. Ele saiu descalço, que era um sinal de humilhação. E ele começou a juntar as pessoas que acreditavam, que confiavam nele, que o amavam, que estavam com ele naquele momento difícil. Então começaram a sair de Jerusalém. E ele foi indo para habitar nas campinas. Por isso que aqui, que na leitura que o Wendel leu, diz que Davi saiu descalço e tal, e as pessoas foram se encontrando com ele no caminho. Então imagina aquela cena, né? E o Absalom festejando, porque afinal de contas meu pai está indo embora, e agora tudo é meu aqui. Aí lá na frente, é aqui que entra o foco da mensagem, lá na frente chegou uma pessoa e disse o seguinte para Davi: Aitofel, o Aitofel era o avô da Batseba, que foi a mulher que Davi se envolveu. Aitofel passou para o lado de Absalom. Gente, olha que forte isso. Passou para o lado de Absalom. Aí na hora Davi disse, se conspirou, né? Conspirou para o lado de Absalom. Aí o Davi disse: ó Deus, confunda em loucura o conselho de Aitofel. Olha a preocupação de Davi. A preocupação de Davi era que Deus intervisse na hora nos conselhos de Aitofel. Em outras palavras, Senhor, confunde os conselhos de Aitofel, porque se o Senhor for com Aitofel, e o Aitofel dá os conselhos que ele dava quando eu estava sendo rei aqui, eu estou ferrado, ele vai acabar comigo. Olha o poder do conselho. É isso que eu quero que você entenda e foque nessa noite. Olha o poder do conselho. Ó Deus, confunda, converta em confusão, diz uma versão que eu li, os conselhos de Aitofel. E aí Davi continuou andando. Aí veio um homem chamado Uzai, Uzai é até um trocadilho muito usado por Deus, um valente de Davi, e falou: eu vou ficar contigo. Aí o Davi falou assim: não, vou ter uma estratégia melhor. Vai até Absalom e fala para ele o seguinte: você vai ser nosso espião. Fala para ele que assim como você foi fiel a mim, você vai ser fiel a ele. E fica de olho nos conselhos de Aitofel e tenta atrapalhar os conselhos de Aitofel. O primeiro foco que eu quero que você entenda aqui é que é bíblico. É bíblico. Tem muito poder nos conselhos das pessoas de Deus. Tem muito poder, tem vida nos conselhos das pessoas de Deus. Tem vida
ou é para ter vida nos conselhos que as pessoas te dão na vida sentimental, na vida de namoro, na questão de namoro, na questão profissional, financeira, em todas as áreas, tem poder de Deus, quando aquela pessoa que vai aconselhar é da parte de Deus. Agora aqui é um detalhe, o Aitofel, ele era muito amigo de Davi, ele era o grande companheiro de Davi, o grande homem que dava conselhos maravilhosos. Só que acontece é o seguinte, ele ficou magoado com Davi, porque Davi adulterou com a neta dele, e ainda mandou matar o Urias. O Aitofel perdeu a presença de Deus e se tornou um homem maligno. Tanto que depois, o que ele fez? Ele se matou. No capítulo 16, Aitofel ele se mata. E olha só, ele ficou tão perturbado que o Absalão no capítulo 16 chega para ele e diz o seguinte: o que eu vou fazer para mostrar para o povo que eu estou com raiva do meu pai? Ele foi pegar conselho, Absalão. Aí é a hora que entra o verso 21 e 22. Então Aitofel aconselhou Absalão que, olha o conselho do cara, o cara que desviou, né? Pegue as 10 concubinas de seu pai, que Davi tinha esposa e tinha concubinas. As concubinas eram mulheres que eram como esposa, mas a ideia era mais para gerar filhos. Isso que é concubina, tá? Pegue as 10 concubinas do seu pai e tenha relação sexual com elas, na frente de todo Israel. Será que o cara era louco no conselho? Aí o verso 22, então fizeram no terraço, colocaram uma tenda, e uma por uma das mulheres, que foram mulheres de Davi, Absalão se deitou com elas, na frente de todo Israel, e ali todo mundo viu que Absalão estava com ódio do pai. Esse homem era o grande conselheiro de Davi, agora se tornou maligno por causa de ódio, e deu esse conselho ruim para o Absalão. Isso aqui é para você ver que os conselhos, eles podem trazer vida ou trazer morte, podem trazer construção ou destruição. Inclusive, a palavra conselho no dicionário brasileiro significa dar uma ideia, dar uma sugestão, apontar uma direção, lembrar que já tinha dito algo. É isso que é conselho no dicionário brasileiro. Mas no grego e no hebraico, a palavra conselho, ela vem de uma palavra raiz que quer dizer construção. Por isso, conselho, construção. Então, um bom conselho significa construir algo bom dentro da pessoa. Um mau conselho significa construir algo ruim dentro da pessoa. Você está vendo como que é sério isso? Então o que acontece? Tanto Deus quanto o diabo utilizam dessa ferramenta dos conselhos. Tanto Deus quanto o diabo. E é nós que decidimos se nós queremos ouvir uma pessoa que vai nos dar um conselho de Deus, ou se nós vamos ouvir uma pessoa que vai nos dar um conselho do diabo. E daqui a pouco eu vou te aconselhar como saber, vou te explicar como saber quando o conselho vai vir de Deus ou quando não vai vir de Deus. Daqui a pouco você vai aprender quem que você deve procurar para te aconselhar. E como que você deve fazer para aconselhar, tá bom? Daqui a pouquinho. Agora, essa questão de conselho, trazer vida e trazer morte, ela é algo que depende unicamente de você. Porque é você que sabe quem que você vai procurar para desabafar, para conversar, para pedir ajuda e assim por diante. Agora, para ficar mais assim, bem mais fácil de você compreender, eu separei aqui algumas coisinhas para ajudar você a montar esse quebra-cabeça. Vou te dar alguns exemplos de conselhos bons e conselhos ruins na Bíblia. Por exemplo, conselhos familiares. A Bíblia diz que o rei Acabe era aquele que era rei de Israel na época que tinha o profeta Elias e o profeta Eliseu. A Bíblia diz que o rei Acabe era mau, livro de Reis,
porque a sua mulher Jezabel lhe dava péssimos conselhos. O rei Acabe era ruim, porque a Jezabel lhe dava péssimos conselhos. A contrapartida, quem conhece a história de Ruth, sabe que a sogra de Ruth, a Noemi, dava bons conselhos para que a Ruth pudesse conquistar Boaz e ser resgatada por Boaz. E assim que é a vida, né? Tem sogra que vai dar bons conselhos e tem sogra que vai dar maus conselhos. Tem mãe que vai dar bons conselhos e tem mãe que vai dar péssimos conselhos. Tem esposa que vai dar bons conselhos e tem esposa que vai dar péssimos conselhos. Agora, falando de sogra, trazendo para o lado do sogro, Êxodo capítulo 18. Moisés, líder de 2 milhões de pessoas, Moisés entra num momento de depressão. E ele chega e diz para o sogro dele: chega, não quero mais liderar esse povo, eu estou cansado de carregar o povo. Aí o sogro dele disse assim: também, Moisés, você está cuidando de tudo sozinho? Ali começou a questão de células, né, no Antigo Testamento. O Moisés faz o seguinte: levanta líderes para cuidar de 100, outros líderes para cuidar de 1000, outros líderes para cuidar de tantos. Esse que vai cuidar de 100, ele vai cuidar e julgar esses 100. Esses que vai cuidar de 1000, vai cuidar e vai julgar esses 1000. E vai criando, vai levantando líderes para te ajudar. Tudo que eles não tiver condição de resolver, passa para você. O conselho do sogro de Moisés foi um conselho de Deus, que ajustou o ministério de Moisés. Foi ali, gente, essa história de célula, de ajuntar líderes para cuidar de grupos, isso aí já era coisa lá do Antigo Testamento. E ali o Moisés levantou líderes para cuidar daquele povo. Tanto que nas tribos, eram 12 tribos de Israel, né? Tinha os líderes das tribos, e nas tribos tinha cada família, que naquela época era muita gente, que eles tinham muitos filhos, né? Cada família tinha um líder da família. O líder da família prestava de conta com o líder da tribo, e o líder da tribo prestava de conta com o rei de Israel. Então essa história de célula, de grupo assim, sempre existiu. É que a gente demorou para perceber e tem muita gente que não aceita, mas é bíblico. Mas continuando aqui. Então o conselho do sogro foi esse. E a Bíblia está cheio de conselhos que trouxeram vida e de conselhos que trouxeram morte. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Agora, continuando aqui, uma pergunta, eu vou fazer algumas perguntinhas e vamos trazer as respostas dentro do contexto, para ficar simples de entendermos. Por que que nós precisamos nos aconselhar? Por quê? Provérbios 15, 22. Aonde não há conselho, fracassam os planos, mas nos vários conselhos o plano vai ter êxito. Aonde não tem conselho, vai fracassar os planos. Mas aonde tem conselho, vários conselhos, vai ter êxito naquilo. Os reis do Antigo Testamento, todos eles tinham seus conselheiros. Os líderes do Antigo Testamento, todos eles tinham seus conselheiros. Jesus Cristo andava com 12, ele vivia aconselhando os 12, e esses 12 depois davam continuidade e ficavam aconselhando os liderados que eles iam tendo, e assim por diante. E assim ia essa onda espiritual de aconselhar, de cuidar e de aconselhamento. Ia dentro dessa forma. Então nós precisamos ser aconselhados para termos êxito na nossa vida, para termos sucesso na nossa vida. Irmãos, Deus, Ele tem poder de falar com você enquanto você ora e te dá um conselho como se fosse uma testificação interior. Você está lá orando e surge algo aqui dentro, e é um conselho de Deus. Porém, essa não é a principal forma que Deus usa para trabalhar conselhos.
A forma que Deus usa para trabalhar com conselhos é no modelo de relacionamento. É no modelo de relacionamento. É assim que Deus usa e prefere usar para nos aconselhar. É eu convivendo com Gabriela e Quitério que eu posso aconselhá-los e eles me aconselhar quando houver uma necessidade. É a Ana e o Juninho convivendo com outras pessoas e no relacionamento eles aconselham e são aconselhados. É assim. Deus usa as pessoas para nos aperfeiçoar e Deus usa as pessoas para nos aconselhar. Essa é a regra espiritual. Para quê? Para produzir em nós relacionamento. E vocês vão ouvir muito isso, vai ler muito isso na Bíblia, e vão ver muito isso. Relacionamento. Tudo que Deus faz em relação aos seus filhos, tudo que Deus quer em relação aos seus filhos, é que nós venhamos ter relacionamento, a proximidade nos laços do amor em Cristo. E dentro desse relacionamento vem as questões dos conselhos. É assim que Deus trabalha. Por que eu preciso ser aconselhado? Para ter êxito. Quando que eu preciso de um conselho? Você precisa de um conselho quando você está em conflito interior ou conflitos exteriores. Você precisa de um conselho quando você está em momentos de confusão, em momentos que você não está vendo luz, não está vendo solução. Você precisa de conselhos para te direcionar a direção que você deve ir, para te dar o start, para você se posicionar onde você tem que se posicionar. Você precisa de conselhos quando você estiver no momento que você não sabe que decisão tomar, que posição se colocar, quando você está com problemas no namoro, ou quando você vai tomar a decisão se vai namorar ou não. Você precisa de conselhos quando você está em crise familiar. Você precisa de conselhos quando você está em crise, em problemas financeiros, ou precisa de conselho quando você vai abrir algo, ou vai investir em algo, ou vai tomar alguma decisão muito importante na vida. É a hora que você precisa de conselhos. É a hora que você... Pastor, mas só orar não está bom? Porque eu não gosto muito de falar da minha vida, não sei o quê. Meu irmão, eu estou falando de relacionamento, de capa a capa da Bíblia. Deus nos puxa ao relacionamento. Não há outro caminho. Ele nos puxa ao relacionamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos um. Todo o Novo Testamento diz, para que nós possamos ser um em Cristo. João capítulo 7, Senhor, tudo que eu quero é que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Como é que nós vamos ser um se não houver relacionamento? Não estou falando que você vai abrir a sua vida para todo mundo. Abrir a sua vida para todo mundo e para qualquer um é errado. Agora, não abrir a sua vida quando você precisa também é errado. Consegue entender as duas extremidades? Não abrir para todo mundo, ficar abrindo a vida para todo mundo e para pessoas erradas, está completamente errado. Agora, também não abrir a vida quando você precisa abrir, também está errado. Também está completo, porque você está quebrando o processo de relacionamento. Você está quebrando o processo de somos um. Olha aqui para minha mão, ó. Eu, Juninho, Ana, a Igreja Salvação em Glória. Olha para minha mão, a Daílza, para não falar, deixa eu de fora. Aqui, ó, 5 mãos, depois vocês mostram o que eu estou fazendo. Ó, nós somos um. Você viu que virou um? Nós somos um. Change man. Nós somos um. Agora veja só. É nessas situações que você precisa pedir conselho. Lembrando que você vai receber conselhos que vai vir da boca do próprio Deus. Está aqui, ó. Os conselhos de Aitofel era como se o próprio Deus estivesse falando. Esse era o medo de Davi. Por isso que Davi desesperou. Meu Deus. Na hora que falaram, Aitofel foi para o lado de lá. Primeira coisa que o Davi falou: ó Senhor, transtorna os conselhos de Aitofel. Porque eu sei o poder que esse homem tem para dar conselho.
Quando ele dava conselho, eu sabia que era o Senhor. Então transtorna, porque senão a cenoura vai comer o coelhinho e eu vou ficar virado no giraia, vai dar problema. É assim que funciona. Então, irmãos, tem pessoas que os conselhos delas vêm carregado de Deus, carregado da direção de Deus, carregado da inspiração de Deus para você. Então não se fecha não, não fica na sua vidinha fechadinha não. É você que perde com isso. Quando devemos pedir conselho? Nesses momentos de conflitos, de crise ou de grandes decisões que precisamos tomar. Para quem devemos pedir conselhos? Para quem pedir conselhos? Vou dar alguns exemplos. De pastores pode vir bons conselhos. De líderes de células deve vir bons conselhos. É para isso que eles são treinados. Mas em resumo, os bons conselhos você vai encontrar nas seguintes qualidades, características. Procure conselhos de alguém que está cheio de Deus. Não pegue conselho com pessoas que não têm compromisso com Deus. Essas pessoas podem te causar problemas. Olha o negócio de Moisés. Moisés ia se enforcar no pé de cebolinha. Moisés ia abandonar o ministério. O sogro dele, cheio de Deus, falou: Moisés, também dera. Você quer cuidar sozinho de 2 milhões de pessoas? Aí o sogro, usado por Deus, deu a solução para ele. E deu um up no ministério de Moisés. Então o que você tem que fazer? Está no momento que você precisa de um bom conselho, presta atenção, um bom conselho, procura uma pessoa cheia do Espírito Santo, para poder te dar o conselho. O lado contrário também é verdadeiro. Se você procurar uma pessoa que é cheia do diabo, uma pessoa que é cheia de ideias ruins, aqueles amiguinhos de escola, de trabalho, aquelas amiguinhas de vizinhança, que não tem nada com Deus, só vão te dar conselhos ruins. Só vão te dar conselhos ruins. Agora, quem é de Deus, vai te dar os conselhos de Deus. Segundo, procure na hora do conselho, volto a dizer, tá, que o certo é que seja dos pastores e os líderes, mas não é só pastor e líder que tem condição de um bom conselho, não. Procure um bom conselho de uma pessoa que tem experiência de vida. Irmãos, nós temos jovens muito cheios de Deus. Só que unção de Deus é uma coisa, unção de Deus e experiência de vida é outra coisa. Então entende o mistério, ó. Um jovem cheio de unção, é uma coisa. Agora, uma pessoa vivida e cheia de unção e com experiência de vida é diferente. Consegue entender? Então tem coisas na sua vida que só quem tem experiência vai conseguir resolver. Tem soluções na sua vida que só quem tem experiência de vida vai conseguir resolver aquilo, senão não resolve. Senão você vai patinar, você não vai conseguir resolver. Tem que ter experiência de vida. Aqui, o filho de Salomão, quando foi assumir o reinado, ele foi perguntar para os anciãos, para as pessoas que tinham experiência de vida: como que eu vou agora dominar o novo reinado aqui de Israel? Aí os homens experientes falaram: faz o seguinte, alivia a carga dos trabalhadores. Salomão colocou muita coisa pesada para eles para construir todo esse império. Alivia, eles estão cansados. Aí o filho de Salomão chegou para os amigos mais novos, a turminha nova que cresceu com ele, falou: olha, eu quero que vocês me dêem um conselho, o que eu faço com esse povo de Israel que agora eu vou liderá-los? E os amiguinhos falaram assim: coloca um jugo mais pesado no povo, para eles verem a tua autoridade. E o rei foi no conselho dos amiguinhos e desprezou o conselho dos anciãos. Foi no conselho dos novinhos e desprezou o conselho das pessoas experientes. Quebrou o país.
A tal ponto que ele se subdividiu, virou 2 lados. Virou 2 tribos para um lado e 10 tribos para o outro. O tamanho foi o racha que ele cometeu. Está vendo como funciona? Então busca uma pessoa que tem coisas que vai ter que ter experiência, gente. Oh, isso aí eu já vivi. Isso aí não vai dar certo. Não, comigo vai ser diferente. Não, isso aí não tem como dar certo. Não vai, isso aí não vira. Não tem como funcionar isso aí. Pegue conselho com pessoas que têm experiência de vida. Cheia do Espírito Santo, pessoa que tem experiência de vida, e uma pessoa que você considera que seja sábio. Sábio é aquela pessoa que sabe a hora de falar e sabe a hora de calar. Sabe a hora de entrar e sabe a hora de sair. Não é aquela pessoa perfeita, entra e sai com perfeição, fala e cala com perfeição, mas é aquela pessoa que você vê que pelo menos está próximo de tudo isso. Essas são as pessoas para te dar uns bons conselhos. Se essa pessoa é o teu pai e a tua mãe, oh glória a Deus, levanta a mão e glorifica. Se essa pessoa é o seu pastor, é o seu líder, amém. Se essa pessoa cheia do Espírito Santo, vivida, de experiência de vida, é uma pessoa próxima, glória a Deus. Olha só, teve uma moça, eu estava hospedado numa casa uma vez, e tinha, isso faz uns 8 anos, aí tinha uma menina de 14 anos, menina muito de Deus, de um coração muito simples, e o pai dela chegou para ela e falou, filha, deixa o pai dar uma olhada no seu Facebook. Naquela época o Facebook era o bambambam, hoje já está mais largado, né? Aí quando o pai foi olhar, tinha um rapaz, presta atenção, Sérgio, presta atenção. Depois eu falo, olha só. Aí, ele pegou assim, meu irmão, o Facebook da filha, e ele olhou. Quando ele olhou, ele viu que tinha um rapaz que estava dando uma cantada na filha dele. Mas era uma coisa sutil, que só quem já teve experiência de vida, de conquistador, sabe que aquilo era uma cantada. Aí ele chegou e falou assim, filha, minha filha, você não está vendo que isso aqui ele está te cantando? Pai, eu não, pai, não. Aí ele deu uma dura na filha, porque era o quê? Deu uma dura assim, né? Foi proteger a filha. Porque a menina, embora tivesse um coração simples, um coração bonito, no entanto, ela não tinha experiência de vida suficiente para saber, para entender que aquele camarada estava com segundas intenções. Entendeu a jogada? Aí a importância de alguém que tem experiência. Eu, quando era criança, cresci ouvindo meu pai falar assim, você pensa que me engana. E eu cresci assim, e penso. Eu sei que eu te engano. Depois que eu cresci, eu entendi, nunca enganei meu pai. Eu pensei que enganava. Meu pai sabia que eu estava aprontando. Porque meu pai já tinha sido criança, ele sabia daquilo. Tá? Então, meu queridinho adolescente, quando sua mãe fala, você pensa que me engana, quando seu pai fala, você pensa que me engana, é porque ele tem uma experiência, ele sabe. A pessoa para te dar bom conselho é essa turma, cheia do Espírito Santo, sábia, e de preferência que tenha experiência. Às vezes a pessoa tem a experiência de vida, às vezes ela é nova, não tem aquela experiência de vida de ter vivido, mas ela tem aprendido sobre aquilo, e ela pode te ajudar também. A Bíblia não fala que o apóstolo Paulo tinha filhos. Nós não sabemos se o apóstolo Paulo tinha filhos. Já parou para pensar nisso? Mas os grandes ensinamentos de pai para filhos veio de onde? Do apóstolo Paulo. Interessante, né? Estou te fazendo pensar. A Bíblia não diz que Paulo tinha filhos. Mas Efésios capítulo 6, quem escreve pais e filhos é ele. Colossenses capítulo 3, quem fala de pais e filhos é ele. E mais um monte de cartas que falam de pais e filhos é Paulo. Porque às vezes a pessoa ela não tem aquela experiência em questão de anos, mas ela tem a experiência adquirida por ter estudado, por ter aprendido. É assim que funciona. Um médico, ele não precisa ter câncer, mas ele tem a experiência de como que cura um câncer. Consegue entender? Então, quando eu falo uma pessoa que tem experiência de vida, não é uma pessoa exatamente anciã, exatamente anciã. Às vezes vai ser. Mas isso não é a regra. Quando eu falo experiência de vida, é alguém que é dedicado a ler, dedicado a buscar, dedicado a conhecer. Aí ele vai saber como solucionar e te ajudar naquilo. Aí vai vendo aqui, ó. Por que tem, pastor, sabendo de tudo isso,
Por que que mesmo assim tem pessoas que não gostam de buscar conselho? Você já percebeu que tem gente que não gosta de ouvir a opinião dos outros? Opinião é conselho. Já viu? Por que que tem gente que não gosta de ouvir conselhos? Alguns porque são tímidos. Menor grupo é timidez. A pessoa tem timidez de perguntar, de falar. É tímido. É a pessoa que se chama de introvertido, né? Inha para dentro. Ela é fechada, introvertida. Ela é fechada. Compreendeu? Outro grupo de pessoas que não gostam de pedir conselhos são as pessoas autossuficientes, as orgulhosas. Ela é orgulhosa, ela sabe de tudo, ele sabe de tudo, então não preciso pedir conselho, não preciso pedir opinião, porque eu sei de tudo, louvado seja eu, glórias a mim, eu sou o cara, e assim por diante. Então ele não gosta de pedir conselho, ele quer resolver tudo sozinho. Não, eu quero fazer, calma, mas deixa eu te dar um conselho. Não, mas eu quero. Olha, gente, isso é tão sério que muitos problemas que vocês estão vivendo hoje, muitos, vocês estão vivendo porque tomaram decisões e não pediram conselho. Ai, é bíblico. Muitos problemas que vocês estão amargando hoje, em certas áreas da vida, é porque não pediram conselho para que Deus, através do relacionamento, transmitisse um recado para você através daquele conselho. E às vezes você não pediu conselho porque você sabia que o conselho ia ser contrário à decisão que você queria tomar. E às vezes você não pediu conselho porque você sabia que o que vinha para te sugerir, para te opinar, para te direcionar, ia bater de frente com aquilo que você queria fazer. E de contrapartida, tem problemas que estão sendo amargados hoje porque você recebeu uma porcaria de um conselho. De um amiguinho sem Deus, de uma parente sem Deus, de uma pessoa que falou algo para você que nunca deveria ter sido falada, te motivou, te botou pilha e você tomou uma atitude que não era para ter tomado. São verdades. Se as palavras é que regem o mundo espiritual, as palavras formam os conselhos. Então são os conselhos que nós estamos vivendo, hoje nós estamos vivendo, grande parte de bom dos conselhos que nos deram. Hoje nós estamos vivendo, às vezes coisas ruins, de conselhos ruins que nos deram, ou às vezes estamos vivendo situações ruins por causa de conselhos que nós não pegamos, que nós não perguntamos, que nós não fomos atrás. Então, por que tem pessoas que elas não pedem conselho? Elas não pedem por timidez, por serem introvertidas, elas não pedem porque se sentem autossuficientes. Esses são os grandes motivos. Mas fica aqui a exortação a vocês. Sempre que precisar, não pense duas vezes. Pegue conselho com teu líder. Não pense duas vezes. Peça conselho quando precisar com seu pastor. Não pense duas vezes. Peça conselho para uma pessoa que você entende que vai acrescentar a tua vida de solteiro. Peça conselho a uma pessoa que vai acrescentar a tua vida de namoro, de noivado. Peça conselho a uma pessoa que vai acrescentar na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida ministerial. Peça conselhos. Eu não sou autossuficiente. Eu ligo para pastores amigos meus. Meu irmão, me dá um conselho aqui. Como é que eu resolvo isso? Cara, eu estou com um líder aqui, estou com uma moça aqui, estou com uma situação dessa. Como? Ô pastor, eu já vivi algo aqui. Aqui nós resolvemos assim. Pastor, aqui eu já fiz assim, resolvi assim. Mas eu não sou autofuncional, sabe? Eu preciso. Tem muitas coisas que eu preciso aprender com meus amigos. E assim por diante. Vamos caminhar aqui para o final. Você já aprendeu a importância do conselho para você.
Você já entendeu que vai te fazer bem, você já aprendeu os motivos pelo qual você deve procurar conselho, você já entendeu que se você não procura conselho, você está errado. Você tem que abrir a sua vida para pessoas certas, não é contar tudo, mas é contar o que você precisa contar para ser ajudado naquele momento. Agora, o foco final é você aconselhar pessoas. Esse é o foco final. Isaías capítulo 11, em casa você leia, lá é falado dos 7 espíritos do Senhor. É uma linguagem espiritual que se repete em Apocalipse, que o Senhor tem 7 espíritos. Sabia dessa? Pai, Filho e Espírito Santo, cadê o resto? São 7. O Senhor tem 7 espíritos. O número 7 é o número da perfeição, da totalidade, simboliza tudo. Então isso aqui é uma linguagem figurativa. Só que lá em Isaías capítulo 11, diz que o Senhor tem o espírito de conhecimento, o espírito de força, o espírito disso, o espírito daquilo, e o espírito de dar conselhos. Um dos 7 espíritos de Deus é o de ser conselheiro. Agora o que acontece? Aonde está o Espírito Santo hoje? Dentro de nós. É por isso que estamos aqui, porque você crê que o Espírito Santo está em você. Então você já tem o espírito de bons conselhos, já está dentro de você. O que você precisa fazer agora é deixar fluir. O que você precisa fazer agora é deixar com que esse espírito de conselho comece a usar você como ferramenta de Deus. Que esse espírito de conselho, de bons conselhos, que vai trazer vida para as pessoas, que vai ser como uma consulta com o próprio Deus, isso é forte. Que esse espírito vai fluir através de você quando você estiver aconselhando uma pessoa, quando você estiver direcionando uma pessoa. Pastor, e no que eu tenho que respaldar os meus conselhos? Para você que quer ser um bom conselheiro, em qualquer âmbito, família, amigos, vizinho, qualquer situação que você precisar, qualquer situação que você tiver, qualquer situação em que te perguntarem, qualquer situação em que necessitarem, o bom conselheiro da parte de Deus vai aconselhar conforme diz a Bíblia. O bom conselheiro da parte de Deus, ele vai trazer no conselho luz para tirar aquela pessoa da escuridão que está. Ele vai trazer para a pessoa direcionamento. A pessoa está perdida, ele vai pegar no braço da pessoa, vai mostrar onde está a claridade, vai falar, vai. Se a pessoa é uma mala de mão cheia, ele vai mostrar a luz, fala, vai de frente. Aí é um trem vindo no fim do túnel. Brincadeira. Ele vai trazer conselhos que gerem transformação na pessoa que está ouvindo. Ele vai trazer conselhos que gerem compromisso na pessoa que está ouvindo. Ele vai trazer conselhos focados em transformação, em mudança, em alinhamento. Ele vai trazer conselhos para produzir arrependimento. Ele vai trazer conselhos para a pessoa liberar perdão. Ele vai trazer conselhos para a pessoa amar, liberar o amor. Esses dias uma filha minha, de São Paulo, muito de Deus a menina, conheço ela desde pequenininha, acompanhei bastante a trajetória da vida dela, muito de Deus, casou. E infelizmente, sabe o que está acontecendo muito nos dias de hoje? O rapaz finge uma coisa e não é aquilo. O cara está na igreja, finge uma coisa e não é aquilo. Gente, está acontecendo aos montes. Está uma coisa assim triste. Ela dava testemunho do rapaz, as pessoas davam testemunho do rapaz, beijou o príncipe, virou um sapo. Aí sabe o que aconteceu? 1 ano de casada, ela me ligou, pastor, estou tão triste, o camarada é isso, me enganou os 2 anos de namoro. 2 anos de namoro, pastor, ele me enganou, ele não é nada
do que ele tinha falado ou aparentado que era. Pastor, estou pensando em separar. Estou pensando em separar. Sabe qual foi o meu conselho? Minha filha, 1 ano de casado está muito cedo para se pensar em separação. Muito cedo. Porque separação, sabe quando se permite separação? Quando o prédio está pegando fogo e a sua única chance de continuar vivo é sair pela saída de incêndio, pela porta escrito saída de incêndio. É a sua única chance. Não tem mais o que fazer. A porcaria do prédio incendiou, vai cair em cima da tua cabeça. Então, você, para manter-se vivo, a tua vida vem acima do casamento. A tua vida vem antes do casamento. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Para você que é solteiro, Deus ele não une pessoas, Ele une propósitos. Se aquela menina, Deus não tem um propósito dela com você, não vai dar certo. Se aquele rapaz, Deus não mostra um propósito dele com você, não vai dar certo. Deus é poderoso para te dar e te colocar no serviço que Ele quiser. Mas Ele te dá o serviço que Ele tem um propósito. Ele te coloca no serviço que Ele tem um propósito. Deus não dá serviço, Ele te coloca no propósito. Deus não te dá emprego, Ele te coloca no propósito. É assim que funciona. Agora voltando aqui para nós caminhar e terminando aqui, tá? Aí eu falei, filha, terminar casamento é sair rápido pela porta de incêndio. É quando o camarada já está ameaçando que vai te matar. É quando a mulher está alucinada e diz que vai te matar. É uma situação que você já fez campanha, que você já jejuou, que você já plantou bananeira, que você já fez um monte de coisa e não funcionou. Mas quando você fez mesmo, sabe por quê? Porque está assim, olha para mim, está assim de gente dizendo, eu já fiz de tudo para salvar meu casamento. Aí você vai conversar, fez o quê? A pessoa não fez nada, ou não fez nem a metade do que deveria. Eu já fiz de tudo para salvar o meu marido. A pessoa não fez nada ou não fez nem a metade. Eu já fiz de tudo para... Esse é o problema. Aí qual é o meu conselho? Conselho bíblico. Está muito cedo para terminar o casamento. Lógico que se fosse 10 anos eu ia falar a mesma coisa. Está muito cedo para terminar o casamento. 30 anos, tá louco, pastor? 30 anos. Ué, mas se vai pegar fogo, corre, filho. Está pegando fogo? Não está pegando fogo. Também não está assim. Então fica aí, já era, fazer o quê? Fique em pé, por favor. O seu conselho tem que ser dentro do que a palavra de Deus diz. O seu conselho tem que ser direcionado para os princípios da palavra, para a palavra de Deus, tem que ser direcionado para a vida, para a transformação, para impacto. Agora, deixa o espírito de conselheiro, o espírito de Deus que trabalha no conselho. Sabe o que é os 7 espíritos? O espírito de poder é o que trabalha em poder. O espírito do conhecimento é aquele que produz em você conhecimento. O espírito do conselho é aquele que produz em você, através de você, conselhos para transformar a vida das pessoas. Em outras palavras, o conselho, ele é usado em prol do reino de Deus. O conselho é usado para construir pessoas melhores. Lembra do comecinho? Conselho é construção, é para construir.